Não, acho que é legal fazer um Flamengo contra o Grêmio de 95 também, que chega na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Ah, verdade. Anota aí. Começou já? Mas a memória de vocês é boa pra... Pesquisa, estuda, né? Eu consigo fazer agora, Começou se aí, precisar. Não, ainda Valendo não. já, não? Vou parar, eu posso começar, quem sabe. Agora sim, começou. Posso fazer assim agora? Avisar quando dá uma começa? avisada, né? Bom, né? Olha aqui, vamos de Fla-Flu nesse nosso... Esse cabelo aí, Rodrigo. Ah, tu não gostou da minha Não, modelinha? tá. Casa do Dragão. Daenerys. Quem? Tá parecendo Ranira. a Casa do Dragão, a Ranira. Né, tô ligado, as pessoas já me disseram isso Daenerys nas é outra redes. coisa. É, já me disseram isso nas Daenerys redes. é a 200 anos depois. sobrinha avó, tataraneta da... Flamengo e Fluminense. Vai acontecer no final de semana clássico Fla-Flu. E aí a gente vai colocar frente a frente aqui os últimos times que foram campeões brasileiros dessas equipes. Então o Flamengo de 2020 contra o Fluminense de 2012. E aí, no mano a mano, quem vai vencer essa? Roda a vinhetola. Agora as pessoas conseguem ver melhor o meu cabelinho. Eu Olha me lá, achei Casa tão do meiga. Dragão. Pode ser que eu esteja mentindo um pouco para as pessoas, porque eu não chego a ser uma pessoa meiga. Mas o cabelo hoje está dizendo que sim. Tem muita gente que fala, pô, Tainá, simpática. Não, simpática. Uma flor de pessoa. Dava certinho no seriado, na Casa do Dragão. Porradaria e a mulher lá, a Ranira, botando todo mundo pra correr. Tendo a teta na mesa? Isso. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos começar com Olha que ela aliviou. Vocês a vida inteira falam, É, né? exatamente. Outra Olha, coisa? não, então, olha que ela aliviou. Se Eu? fosse a menina do skate, qual é o nome da menina do skate lá, já era outra coisa. Karen Jones. É, você deu uma aliviada. Hugo ou Diego Cavalieri, pra você, Bruno Formiga, quem é o grande goleiro? Temos discussão, por acaso? Eu acho que nessa aí a gente vai pegar talvez o melhor momento da vida aí do Diego Vai. A gente vai pegar aí o melhor momento da vida do Diego Cavalieri? Cavalieri. E o Hugo ali também viveu um momento legal, mas foi tudo muito efêmero. E o Diego, à época, já era um goleiro bem mais pronto aí que o Hugo Moura, o Neneca. O Neneca. Isso aí é muito poupa-tempo. O Diego Cavalieri brigou com o Fred para ser o melhor jogador da competição. E o Hugo Moura, o Flamengo foi campeão, apesar de algumas falhas do Hugo Moura, inclusive o jogo final, o jogo contra o São Paulo, que o Flamengo perde e fica na dependência do Corinthians no Beira-Rio, o Hugo Moura falha e agarra mal, inseguro. Então, assim, isso aí é muito poupa-tempo. Eu gosto muito que o Carioca... O Carioca. Souza, é. E é Hugo Souza, a gente falou Hugo Hugo Moura. Hugo Moura é outra coisa. O Hugo Moura é o Souza. volante, né? Hugo Souza, Hugo Souza. Tamo tudo louco. Vocês entenderam, Vocês entenderam o que a gente estava falando aqui. E eu ia falar alguma coisa, até já me esqueci. Vamos para lateral direita. Isla ou Bruno? Bruno, que era do Figueirense, né? Ele foi bem nessa época. Rapaz, é o famoso pode tomar um Dreyer antes, né? Pô. Dreyer já ligou para anunciar, não? Pô, o Bruno fez bons jogos, cara. Dreyer anunciar. Hã? O Bruno fez bom, eu gostava. Mas eu vou votar no Bruno porque o Isla fez um campeonato indecente e ainda foi bola de prata da Placar que me fez parar de respeitar o prêmio, Bruno. Eu gostaria que você se apegasse em muitas opiniões de Vitor Sérgio sobre esse Flamengo campeão brasileiro de 2020. Por quê? Porque até agora, só palmada. Não. Vamos ver mais pra frente. Eu tô só observando o Vitor Sérgio Rodrigues. O resumo do Vitor do Flamengo campeão em 2020 é o Flamengo foi campeão em 2020 apesar do time. É isso. Não. Foi meio que, Não. Vocês vão ver os votos. Não. Inclusive, só pra saber, Fred e Gabigol? Porra, aí tu sacaneou. Já fiquem aí esperando que vai acontecer esse confronto formigão. Esse daí eu vou usar o meu, hein? Nome de craque, né? Eu vou usar o meu de não votar nesse. Não vai. Eu vou no Nome Bruno, de nome de craque. Como é que é seu nome? Bruno. É coincidência. Não, o nome dele é Bruno Enderson. Bruno como? Bruno Anderson. Enderson. Tu tem Anderson? Moreira. Não. Não, aí também não. Ele é meu tio, sabia? Não. É mentira. Óbvio que não é. Idiota. Eu sou muito idiota. Vamos pros zagueiros, ô Formiga? Vamos com o Rodrigo Caio ou com o Gum? Gum é o quê? Gum. Guerreiro. Cara, aí a gente tá falando de um zagueiro que é muito mais técnico, o Gum foi muito importante, acho que fez um campeonato muito regular, foi imagem do título, foto, né, dramática e tal. Mas o Rodrigo Caio
mais zagueiro que ele. Vitor Sérgio, com quem você vai aqui? Então, tá vendo? Vocês, com essas falácias aí, acho que o Hugo fez um grande campeonato, mas o Rodrigo Caio foi melhor no campeonato, até porque ele teve que fazer a dele e muitas vezes teve que ser segurança do outro zagueiro. Ou do Léo Pereira, ou do Gustavo Henrique. Quando o Arão entrou, melhorou um pouquinho. Então, vou votar no Rodrigo Caio por isso, e acho que foi o último suspiro do Rodrigo Caio. De lá pra cá, Muita toda lesão, hora né? picotado, entra, sai. É muito por lesão, né? É sempre por lesão, por lesão, claro. Mas... Vamos com os outros dois zagueiros, então. O Arão, né? Assim, foi um time do Flamengo que deu uma girada grande, né? Porque foi um time que demorou E a se o encontrar um Rogério, pouco. que eu critiquei muito, ele tem os méritos de meter o dedo no time pra fazer o time funcionar. Uma delas, puxar o Arão pra zaga. Então agora é Arão e Leandro Eusébio, velho. Cara, o Arão jogou bem de zagueiro, mas o Leandro Eusébio fez um grande campeonato. Não era um zagueiro, assim, virtuoso, mas fez um grande campeonato. Então, como é um improvisado que foi bem contra um cara que jogou bem na posição, eu vou votar no Leandro Eusébio. Pra você também, Não, família? acho que a justificativa ela é perfeita. O campeonato, inclusive, do Leandro Eusébio é melhor por mais tempo. Né? Então tá, então o Leandro Eusébio leva essa. Pra gente fechar Esse time era muito seguro, cara, do Fluminense. Do Fluminense. Muito seguro, muito seguro. Pra gente fechar a nossa linha defensiva, Formiga, Felipe Luiz ou Carlinhos? Que fez um grande O campeonato. torcedor do Inter não tem boas lembranças. Mas o Felipe Luiz teve oscilações, mas é o Felipe Luiz, né? Então, e ainda teve ótimos momentos aí. Viria a ser estragado depois com o Paulo Souza, né? Mas o Rogério ainda tira coisas boas dele. Ele ficava, às vezes, como terceiro homem, né? Em vários momentos ali. Que erro foi Paulo Souza, não é, meus amigos? Ô, Vitor Sérgio, é o Felipe Luiz? O Carlinhos foi muito bem no campeonato, faz a jogada do gol, né? Se eu não me engano, da reta final. Eu joga não lembro muito nem bem. qual é a câmera que tem que olhar aqui. Aí exatamente. lembrar de como foi o gol Isso do que a gente título falou. Eu tô há na 10 certa, anos. né? Não é na robótica. Agora é nessa aqui que tá a luzinha ali. Tá, perfeito. Exatamente. É por isso que tem a luz, inclusive. Não, porque antes, quando tava na Porque robótica, a quando luz tá na continua geral, acesa. não tem Por isso luz, que eu me confundo. exatamente. Aí verdade. confunde, realmente. Mas o Felipe Luiz fez um campeonato muito bom, armando o time por dentro. Então, aí acho que os dois jogaram campeonatos muito bons e aí desempata numa regra que o Formiga criou e que eu me apropriei, assim. Eu desempata quem é melhor. Então, desempata por Felipe Luiz. Felipe Luiz, então, na nossa linha defensiva. Na nossa defesa aqui, por enquanto, tá equilibrada a parada. Vamos começar o meio-campo com o Diego contra o Edinho, Vitor Sérgio Rodrigues. O que você faz? Então, o Diego é um meia que foi adaptado pelo Rogério e, pasmem não, reconhecimento. A torcida do Flamengo não pode querer brigar com a verdade. O Diego foi importantíssimo para ser campeão brasileiro. Então, assim, o Edinho, ele era aquele volante ali mais com a cara dos anos 90 ou do início dos anos 2000 do que do início de 2010. Aquele volante que fazia uma coisa bem, que é dar sustentação à defesa, roubar e entregar no pé mais qualificado, mais próximo. E o Diego fez um trabalho muito bom por menos tempo. Dito isso, eu vou votar no Diego. E aí, Formiga, antes o VS usou aqui uma regra que você inventou de quem tem mais qualidade. Aí não tem muita... Não, aí não tem, mas eu acho que o campeonato dos dois, em termos de impacto, também não são muito equivalentes, não. Porque eu acho que o impacto do Diego no time foi superior. Beleza, que o Edinho tinha toda uma estrutura mais conservadora ali, digamos assim. E o Edinho depois teve até problemas com um comentarista e jogador que falava que ele só matava a bola no tiro e aí cobrou o cara no aeroporto por causa disso e tal. Rolou isso aí. Porque o Edinho tinha um pouco esse estereótipo de um jogador pouco técnico, né? Acho que exageradamente até o rótulo. Até porque ele esteve em times vencedores, né? Sim, no Inter. É. Mas, Então, esse é que episódio hoje- aconteceu, né? Depois disso, É que hoje, talvez, o Diego hoje, o Edinho hoje, teria muita dificuldade para jogar no futebol de hoje. Também Ou acho, pelo mas menos, é isso, pelo né? menos na primeira prateleira, na Série A, talvez. Talvez se ele pegasse Essa outro, parada mas mudou. pra época ele era um bom jogador pra época, porque pediam dele, só E isso. produziam vários ali, vários times tinham os seus Edinhos, né? Exatamente. Gerson ou Jean? Que de Tito, né, o Jean, pra mim. O Jean multifunções, né? É. O Jean E multicampeão também. multicampeão, que depois, inclusive, foi campeão no Palmeiras jogando lateral, né? É Exatamente. bom lembrar isso aí, mas aí acho que é covardia a comparação, porque a gente tá falando de um cara realmente... Talvez nem fosse Mandava o melhor no meio. Gerson, mas muito diferente.
Veste, é o Gerson. Assim, o Gerson, nos momentos de instabilidade do time, até o Rogério encontrar essa Quando formação... o time tava mal, ele era o melhor em campo. Né? Exatamente, quando o time estava muito instável e precisou ganhar alguns jogos na marra, entre eles o jogo contra o Bahia, que tem toda uma carga emocional para o Gerson, porque ele foi... ele acusou ter sido sofrido racismo e tudo, mas joga pra cacete pro Flamengo virar o jogo. Então, assim, por isso, acho que o Jean acho que foi bem, mas acho que o Gerson foi bem melhor em vários momentos. Então, vou votar no Gerson por isso. Gerson, então, desde a lateral esquerda, a gente só tem aqui o Flamengo. E seguiremos assim, Vitor Sérgio, Everton Ribeiro e Deco. Não seguiremos assim, porque o Everton Ribeiro, nesse período aí, foi um período muito ruim do Everton Ribeiro. Hoje aí é o contrário do Diego, né? Aí é o contrário do voto do Diego. O Diego, da hora que a gente tá votando, em 2022, em setembro de 2022, o torcedor do Flamengo, o torcedor deve estar na bronca de eu ter votado no Diego para 2020. Uhum. E agora o Everton Ribeiro vive um momento maravilhoso. E você não vai votar E nele? eu não vou votar nele porque o momento dele não foi bom. Ele, em vários momentos, atrapalhou o time. E o Deco, ainda que com limitações de minutos, ele jogou muito bem, então vou votar no Deco. E aí, Formigol lá, é o Deco? É isso, e além do Deco, acho que na hora do desempate, assim, de mais jogador, acho que acaba ganhando por alguma coisa, né? Então, Deco. Deco, então, leva essa. Pra parar um pouquinho o meio-campo do Flamengo. Arrascaeta ou Thiago Neves? A disputa ela é muito boa, viu? Assim, o Thiago Neves, nos seus melhores dias, foi enorme. Nesse campeonato em específico, acho que ele tem um elemento de um time que mais amarrado, ele em alguns momentos entregava um tempero, né, que o time precisava, mas aí eu vou no Arrascaeta. Foi mais decisivo, acho que foi mais constante. Vitor Sérgio, Eu acho fala, que os dois, Zezé. eu acho que os dois jogaram muito bem nos seus campeonatos. Os dois eram a fagulha criativa dos dois times, né? Aquele cara que falava assim, ó, apertou, tira alguma coisa da cartola aí. Acho que os dois times davam a bola para eles. Acho que os dois foram muito bens, números também muito bons. Aí eu vou votar realmente em quem eu acho mais jogador, e eu acho o Arrascaeta. Porque eu voto pelo que jogaram nos campeonatos em perspectiva. Uhum. Eu acho que poderia ser qualquer um dos dois. Eu vou votar em quem eu acho que jogou mais no geral, Arrascaeta. Eu acho que o Thiago jogava muito, mas eu acho que o Arrasca tem passes mais geniais, assim, né? Mais diferentes. O Thiago também fez muito E isso, acho que né? faz mais gol, não faz? O Arrasca do que o Thiago fazia? Eu acho Não que... sei, né, cara? Não sei. O Thiago teve muita fase goleadora. Recentemente ganhou placa pros 3 gols na final da Libertadores. Verdade, então, assim, ele tem alguma fase ali. Eu acho bem assim, coisa... Pelo que eles jogaram, o Thiago em 12, o Arrascaeta em 20. Mas eu voto porque eu acho que o Arrascaeta é mais jogador. Arrasca, então. E aí, quem é que a gente vai botar na ponta? O Bruno Henrique ou o Wellington Nem? Cara, o Wellington Nem fez assim um furacão a ponto de, por exemplo, eu avaliei o Wellington Nem por causa desse campeonato a mais do que de fato o Wellington Nem foi e virou. Não, tu achou Assim, que ele ia ser maior? Eu achei que ele ia ser muito, porque ele tinha jogado bem no Figueirense, mas aí você fala, é aquele cara, ele foi pro Fluminense e arrebentou. Mas o voto é do Bruno Henrique, porque acho que foi mais sólido, foi mais importante. Vários jogos pegados que ele fez gol ali. Jogadas como no jogo contra o Inter, que ele participa da jogada do pênalti. Do pênalti ou faz o gol, né? Acho que Ele é faz o decisivo gol. na reta final também. Ele é decisivo também, na né? reta final também, então vou votar no Bruno Henrique. Bruno Henrique pra você também, então? Porque eu acho que eles fizeram campeonatos muito importantes, decisivos, mas o Bruno Henrique é melhor, né? Mais constante, então... Bruno Henrique, BH. O que o Wellington nem tem de melhor, né, a velocidade, o Bruno Henrique também tem. Só que o Bruno Henrique é muito mais decisivo, muito mais goleador, muito mais presença de área. Então... Foi mais consistente, né, ao longo da carreira. Então, Bruno Henrique Agora leva essa e agora... Agora complicou. Agora me ajuda aqui. Vai cair o sinal. Gabigol ou Fred? Eu que que você vai começo? fazer? Deixa o Vitor votar primeiro Não, é aí. tu que começa. Não, porque tu inverteu eu umas posso votar votos aí. primeiro, porque ele inverteu. Ele inverteu foi no inverti outro no programa. outro Tudo bem, mas eu programa, faço, não tem porque- problema. Eu faço. Cara, assim, Tô pesquisando. Tá bom. assim, vai. se você observar, na época eu mesmo não votei nele, mas o Gabigol de fato foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu não votei. A reta Quem é que final, você votou? eu não me lembro, acho que eu votei no próprio Claudinho, que hoje eu me arrependo sim, de ter sim, votado, sim, que foi sim, quem sim. ganhou. Isso. Mas a reta final do campeonato do Gabigol, ela é algo fora do comum.
ele faz o gol da vitória contra o Vasco, o gol da vitória contra o Sport, faz o gol da vitória contra o Corinthians, faz o gol da vitória contra o São Paulo, não, que não ganhou, faz o gol da vitória contra o Corinthians, faz o gol da vitória contra o Internacional, que é o gol que seria do título, faz o gol do empate contra o Bragantino. Então, assim, o jogo contra o Grêmio, na arena do Grêmio, que começa a arrancada do Flamengo, ele faz um segundo tempo antológico, ele faz um gol e dá 2 assistências. Então, assim, a reta final do Gabigol, ela é um troço inacreditável. Então, pra mim, hoje, eu acho que é um erro o Claudinho ter sido eleito o melhor jogador do Brasileiro de 2020. Dito isto, eu acho que o Fred, naquele campeonato, ele foi mais importante, foi mais decisivo, foi mais consistente ao longo do campeonato, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Foi artilheiro, se eu não me engano? Eu não me engano, acho que foi artilheiro. Dá uma pesquisada aí, ô Formiga. O Fred foi artilheiro mais de uma vez. Ele foi artilheiro várias, acho que 12 Então, assim, por esse aspecto, é difícil votar. Mas eu vou votar no Fred. Vamos botar Artilheiro Brasileirão 2012. Foi o Fred, foi o Fred. Foi então, o Fred, com então, 20 assim, gols atrás, o Luiz Fabiano com 17. Neymar com 14 e Aloysio com 14. Aloysio foi bandido, né? Mas eu queria registrar aqui que, para ver, a reta final do campeonato do Gabigol é algo fora do comum. E muita gente, não sei se é porque o Gabigol, muita gente não gosta, muita gente acha o Gabigol um escroto e tudo, as pessoas não valorizaram. Mas a reta final do Gabigol em 2020 é um troço monumental. Não, mas é que não precisa ser... Só que eu acho que o campeonato todo do Fred é melhor que o do Gabigol. É? Você também vai de Fred? Muito difícil, mas... Fred Chaves? Fred Chaves. O campeonato todo dele é mais regular. Pesquisou, não, era isso, eu ia bater os números, artilharia e tal. É tudo muito próximo, mas eu acho que o do Fred ele é mais distribuído ao longo do campeonato, né? Entendi. Então, o Fred leva... O Tite sempre faz comparação do Fred com o Pedro, né? Com o Pedro. É que tem mais, mas parece mais. Não é a música do Pedro. Ai, Pedro. Rogério Ceni ou Abel Braga? Agora é tu primeiro. Não foge. O Rogério, eu acho que ele arruma soluções. Eu acho que num todo o Abel faz um... Sei, cara, é difícil. Foi indo por um caminho. Porque eu acho que a crise que o Flamengo viveu, eu não sei se o Fluminense passou por aquilo. Ué, mas isso também pode ser um ponto positivo ao Abel, que não deixou a crise. Perfeito, chegar. É isso que eu tô. Tá. Eu tendo a votar no Abel. E vou votar no Abel. Perfeito. E aí, Ritor Sérgio? Então, assim, o senhor já disse nesse programa que fez várias críticas ao Rogério Ceni. Fiz muitas críticas. Mas também disse que ele achou soluções importantes. E disse que o Flamengo não seria campeão sem as ações dele. Perfeito. Então, eu critico e elogio. Eu critico e elogio com a mesma naturalidade, sempre expondo argumentos. Eu acho assim, acho que o ano de 2020, o campeonato de 2020 é o campeonato do ápice da pandemia e isso atrapalhou demais todo mundo, né? Então isso é importante ser dito. O Rogério chega no meio do caminho, aí começa bem, depois tem um miolo ali, ruim, e ele fala, do jeito que tá, não vai ganhar. Tá ruim. E aí ele fala, eu preciso arrumar alguma coisa e arruma. Dito isto, o time do Flamengo, o Flamengo de 2020 me agradava mais do que o Fluminense de 2012, mas o trabalho do Abel eu acho melhor, porque o trabalho do Abel, ele é mais consistente ao longo de todo o campeonato, e ele é mais dentro do que o Abel planejou, independentemente de você gostar ou não, ou achar que aquele Fluminense poderia até ser um pouco mais agressivo, um pouco mais vistoso do que foi, mas dentro do que o Abel queria, ele falou, eu acho que isso aqui é um modelo. E ele foi mais coerente, mais consistente e também foi campeão. Então eu vou votar no Abel. Então o Abel Braga leva essa e aí temos 1, 2, 3, 4, 5 votos pro Fluminense, 6 pro Flamengo. Se formos sem o técnico, 6-5 pro Flamengo. E 6-6 se a gente colocar o tá justo. treinador nessa. Tá justo. Diego Cavalieri, Bruno, Rodrigo Caio, Leandro Eusébio, Felipe Luiz, Diego Gerson, Deco, Arrascaeta, Bruno Henrique e Fred. Porra, que time, meu amigo. Porra. Treinados pelo Abel Braga, cara. Pô, ia dar um time massa, amigo. Meu pai amado, realmente. Assim, bem bom, né? Principalmente do meio pra frente. Do meio pra frente é Nossa, mãe do céu. Bom, acabou este programa agora na robótica, ó. Tá acesa ali a luzinha ainda. E eu fui olhar pra câmera certa.
Agora acabou, tá? O programa de hoje. Vocês mandem dicas, opiniões, sugestões aqui nos comentários ou nos nossos directs. Curte, compartilha, que a gente precisa que esse programa bombe. Perfeito, Porque nós pra temos pagar o filhos leite pra das criar, crianças. eu e o Formiga. Eu Tainá não, mas eu preciso pagar a cerveja que eu bebo no pagode. Exatamente. Então, por favor, compartilhe bastante isso Não aqui. tá indo mais pro gin, não. E manda dicas, Pô, é depende. caro, É que o gin é Gin é caro. gin é Gin é caro. 40, 45. Mas aí depende, porque às vezes o xixi da cerveja me incomoda na hora de ir no banheiro. Ah, Aí eu tem tomo isso gin também. pra dar uma Tem segurada. isso também. Tchau, beijo, até a Valeu, próxima. tchau. Muita mijadeira.